Olá, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui no Facebook, YouTube, @Repórter Savoy, tudo bem com vocês? Tranquilos, tranquilas? Obrigado aí pela audiência, você que vai chegando, vai chamando outros aí para estarem com a gente aqui neste resumo de notícias, resumo de algumas notícias, é bem verdade, né? As principais, a gente vai fazer aqui um resumo, ter comentarista, ter debate aqui e trazer para você aí ficar bem informado. Então, vai avisando os outros aí, vai compartilhando e a gente agradece a você que está nos vendo no YouTube ou então aqui na página @Repórter Savoy, tá joia? Também dá um alôzinho para o pessoal do site cena10.com, www.cena10.com. Obrigado aí pela transmissão, lá o Marcão, jornalista antigo, meu amigo. E o resumo não é só do Repórter Savoy, é também do repórter Leandro Amaral, do jornalista Leandro Amaral, que sempre está aqui nas nossas dobradinhas, né, nos nossos projetos, a gente está sempre juntos, e Leandro Amaral aqui, que vai ser o comentarista também aqui com a gente, lógico, ele que manja tudo de política, fazendo essa parceria. Leandro Amaral, boa tarde, boa semana. Obrigado pela gentileza, irmão. Que isso, Savoy. Quem agradece sempre sou eu. Boa tarde a você, boa tarde aos internautas do Repórter Savoy, você que nos acompanha no Facebook, no YouTube. Agradecendo o Danilo Mesquita, sempre muito atento aqui aos trabalhos. Obrigado, viu, irmão? Isso. Legal, Savoy. Seu convite não é um convite, é uma intimação. Não, então, mas sempre o pior... uma alegria. Não, o pior você não sabe. Danilão, obrigado, viu, irmão? Desculpa... ainda pegando a embocadura aqui, mas obrigado pela sua gentileza e pelo seu trabalho. Danilo com os seus lindos cabelos ondulados. É o Danilão. É isso aí. Leandro, e o problema maior é assim, ó. O doutor João Paulo não está conseguindo entrar. Vamos ver já aqui. Doutor João Paulo Borges... Não, já entrou. Já entrou. Tá ótimo. Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui, ó, doutor João Paulo, presidente da UAB, que vai ser um dos comentaristas de hoje. Mas você não está só convocado para hoje. Opa! Você está convocado? Para toda segunda-feira. Oh, coisa boa! Savoy, é uma alegria. Rapaz, toda segunda-feira você está conosco. Agora, Leandro Amaral, vamos lá. Temos aqui um rol aí de notícias para comentarmos. Eu gostaria que você fizesse aí, então, vamos lá, a escalada aqui deste programa para os comentários. Vamos lá. Aliás, o Danilo avisou aqui a gente, Savoy Produção, o Dr. João Paulo Borges Chagas está aqui conosco, legal. Já, né? Quiser pôr ele na tela, Danilo, que aí ele já ouve junto conosco aí pra gente repercutir, inclusive a vinda do governador Tarcísio de Freitas no final de semana a São Bernardo, tem bastante notícia, a gente tem atualização inclusive da editoria de advocacia, acabei de ver aqui no Instagram da OAB São Paulo, repercussão daquele episódio envolvendo o advogado Lucas, lá do interior da cidade de Batatais, vamos repercutir isso com o doutor João Paulo, que está aqui conosco. Vai lá, Savoy, o comando é teu. Doutor, tudo bem? Tranquilo? Boa tarde ao senhor. Tranquilão, doutor? Obrigado pela gentileza em estar conosco aí, hein? Abre o volume aí, doutor. Boa tarde, Savoy. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Leandro. Sempre bom entrar na companhia dos amigos e também de quem nos acompanha. Poder debater um pouquinho os assuntos que você traz hoje aqui para a gente falar, né? Esse resumo da última semana, dos acontecimentos, e também prevendo o futuro aí desse finalzinho, dessa próxima quinzena aí do mês de julho, né? Boa. E doutor João Paulo, Savoy aqui nos incumbiu de repercutir os vídeos do final de semana, a presença do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Bernardo do Campo, esteve no sábado, dia 8, entregando o Hospital da Mulher, 170 leitos, investimento importante aí na saúde, cuidado da mulher, principalmente no momento mais importante que é da gestação, mas a gente teve oportunidade, foi a primeira agenda do governador depois da aprovação da reforma tributária na Câmara, e nós tivemos a oportunidade de questioná-lo a respeito do assunto. E ele salientou, tanto na fala oficial ali no discurso, quanto na saída, a respeito de um item da reforma que era o que eles chamam de jabuti da reforma. Então, tinha um item que previa incentivos a montadoras no Nordeste. E, principalmente, a bancada paulista de parlamentares
se colocou contra. Olha, no momento como esse, a gente dá incentivo a montadoras no Nordeste, nós vamos prejudicar as montadoras aqui da região Sul. E não só Sul, Sudeste, etc. E aqui no ABC, que vive muito da importância e ICMS, arrecadação das montadoras. Então ele falou no discurso e no final também falou a importância para São Paulo da reforma. É um trechinho de 1 minuto e meio e na volta a gente repercute aqui com o Dr. João Paulo e a gente comenta também. Vai lá, Danilo, pode soltar a fala do governador aqui em São Bernardo. Vitória difícil. Imagina que por pouco nós íamos perder benefícios tributários para a indústria automobilística para estados do Nordeste. E para segurar a competitividade do estado de São Paulo, esses deputados se empenharam e teve uma ligação de uma certa deputada estadual, quase 11 horas da noite. Sei lá que hora aquilo. Acho que era mais, né? Calma. Vai ter destaque, calma. E a turma se empenhou e São Paulo ganhou. Agora vou contar para vocês. Gente, foi por um voto. Um voto. Mas nós ganhamos. Então, parabéns aos deputados. Olha, São Paulo vai ficar mais competitivo, porque a partir do momento que a gente acaba com a guerra fiscal, a gente vai ver mais negócios chegando aqui, mais oportunidades sendo geradas. Por ano, créditos otorgados, créditos fixos, a gente deve ter coisa de 10 bi. Então, acho que São Paulo vai sair muito bem com o resultado da reforma. Agora, doutor João Paulo, essa foi a fala inicial do governador Tarcísio de Freitas. O senhor, como advogado, acompanha o dia a dia aí na repercussão dos grupos, tem gente vibrando muito, tem gente ponderando, especialmente prestadores de serviço aí preocupados. Qual a avaliação inicial que o senhor faz? E a gente sempre lembra, né? Ainda vai para o Senado pode apresentar mudança, qualquer alteração no Senado volta para a Câmara e não é algo de imediato, é transição, começa aí a partir de 2026, a extinção dos impostos por completo em 2033, mas claro, tendo a relevância e há mais de 6 décadas que não se fazia nada com essa envergadura, tem uma repercussão muito grande, doutor João Paulo. A repercussão ela é gigantesca, né, Leandro, né, Savoy? Que Acho isso? que, no primeiro momento, a iniciativa da reforma tributária era muito válida, né? Assim como nós tivemos a iniciativa de várias outras reformas dos outros governos. Então, nesse ponto, eu até concordo, quando se diz que nós não podemos ver, quando se trata de reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência, qualquer tipo de reforma, tentar atrelar isso a algum movimento político, tem que discutir algo mais amplo, né? E aí, por exemplo, você vê muito bem colocado pelo nosso governador, né, o Tarcísio, o que ele ele destacou um ponto da reforma que não se faz mais sentido nesse momento no Brasil, né? Então, defendendo os interesses também, né, não só de São Paulo, mas como de todas as outras regiões aí do Brasil que não fossem Nordeste, que já recebeu lá atrás, né, esse incentivo, até anteriormente, o que acontecia, você tinha fundos próprios, né, ligados não só ao Nordeste, mas também à região Norte e Centro-Oeste, mas você não tinha a questão da discussão do ICMS e não tinha a vedação, né, das alíquotas do ICMS. Então, tinham o que os estados outros faziam, davam muitas vezes, né, alíquotas menores, tudo, ou tinham que isentar de alguma forma, fazendo alguma renúncia fiscal. Então, eu acho que, num primeiro momento, acho que a gente tem que parabenizar a iniciativa. Agora, quando a gente entra na discussão do texto legal mesmo, tudo eu acho que ele tem que ser visto com muita ponderação. Talvez fosse interessante que nós ficássemos, né, pelo menos 1 ano, 2 anos aí discutindo o projeto, né, principalmente para você verificar pontos como esse que o governador destacou, mas ser melhor discutido com a própria sociedade, porque você vê, principalmente na área de prestação de serviço, uma situação que não se tem tanta certeza se essa reforma ela vai desonerar, né, os prestadores. Né, você vê muita gente vibrando na questão de produção, né, principalmente a área de produção ligada à indústria automobilística, grandes indústrias, né, mas na prestação de serviço, realmente, ela está bem
ela tá deixando muita gente de cabelo em pé. A própria advocacia também, né, existe própria discussão, e a OAB até se colocou nesse sentido, aproveitando, né, falando em nome da instituição, para que ela fosse melhor debatida, melhor colocada. E como você mesmo falou, né, Leandro, só dela ter que ir novamente, né, para o Senado, tem que ser aprovado o texto integralmente. Se qualquer mudança que o Senado faz, ela volta para a Câmara. Então, é uma discussão bem gigantesca. Mas eu acho que, assim, num quesito de iniciativa, eu acho que nós temos que aplaudir. Agora, o texto legal, precisamos analisar bem minuciosamente o projeto. Ele tem uma característica, só que eu acho que é interessante. Ele simplifica o sistema. Isso é verdade. Ele torna o sistema mais simples. O que não quer dizer que ele vai onerar menos aquele que paga o tributo. Né? E eu vi uma matéria ontem no Fantástico que falava exatamente isso, que o principal ganho é essa simplificação que o senhor menciona, e que na prática, além de simplificar, vai acabar com aquela história do imposto acumulativo, né? Então você paga imposto sobre imposto, agora com esse novo formato, se aprovado e mantido, você consegue ter uma retirada do imposto sobre imposto, o que ameniza aí pelo menos na produção e do ponto de vista da indústria. Agora eu quero fazer uma provocação aqui pro Savoy, viu, doutor João Paulo? O Savoy, ele cobre a Lesp, ele cobre Câmara dos Deputados. Quando a gente fala de cobrir, é cobrir jornalisticamente há muito tempo, né? Sim. Aí fica aquela pergunta: mais de 60 anos que se discute e não se tem uma alteração como essa na reforma tributária. A gente ainda não sabe, na prática, exatamente a extensão disso, qual é o tamanho do benefício, mas me chamou a atenção, Savoy, a velocidade da Câmara dos Deputados. Sim. Em um único dia, eles esgotaram pauta, via de regra tinha que ter um intervalo do primeiro turno para o segundo turno de tantas sessões, colocaram isso de lado, imediatamente trabalharam, ficaram até de madrugada. Excelente, excelente. Sim. E eu acho que poderia ser assim sempre, né? Os deputados trabalharem dessa forma sempre. Por que a reforma tributária demorou tanto tempo para sair do papel se me pareceu, entre aspas, tão simples, Marcos Savoy? É fácil, não tinha acordo com os governadores. Você vê o CONFAS, né, doutor João Paulo, o que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, se tiver um voto contrário, ele não passa, né, as deliberações do CONFAS, né, doutor? E antes era assim, os governadores sempre tiveram muita força, contanto que é assim, ó, o doutor João Paulo falava agora, né, que se o Tarcísio não entra no jogo, ia ser muito difícil passar essa reforma, né? Ia ser difícil, né? Porque São Paulo tem um peso enorme. E o Tarcísio entrou porque ele viu que se ele não entrasse, ele ia, né, ter prejuízos depois. Mas é assim, né, doutor? Quando antigamente tinha até um conluio aí dos governadores que não queriam ter ali talvez alguma perda para haver simplificação. Só que durante todo esse tempo, a guerra fiscal foi tão grande que agora todos querem que tudo melhore, né, doutor João Paulo? Somente, né, só você bem lembrou do CONFAS, né, depois que teve essa delimitação, a guerra fiscal lá acabou ficando mais na questão de renúncia fiscal, na verdade, né? Então, e a renúncia fiscal ela tem algumas limitações, né? E sem contar que ela justamente gera uma perda, né, de recursos para o próprio Estado. Então, deve ser bem analisado. Mas, sim, com certeza, meu senhor. Eu acho que aí houve, né, Leandro, como você também destacou, quem dera tudo fosse discutido dessa forma, né, com uma rapidez. Lembrando também, pessoal, que essa é a primeira fase só também da reforma, né? Sim, porque sim. eles só estão discutindo ainda tem regulamentação depois, né, doutor? A questão de circulação de bens, né, e produção. Então, novas etapas vão vir, né, com a questão da reforma. E eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que não havia um combinado, né, político grande, né, uma vontade política grande, né, que tenha sido trabalhado para que isso saísse do papel. E também os atores, né, os atores principais que estão à frente aí
dessa mobilização, também por interesse de deixar, né, algumas marcas dentro das suas gestões, seja o presidente da Câmara, seja o atual presidente, também de trazer, né, e cumprir algumas promessas também, né, de campanha eleitoral, né, que se fizeram aí durante o pleito de 2022. Então, acho que isso também peguei. E outra também discussão que tem muito grande, Leandro, nós vamos ver um pouco mais para frente, vão ser a questão do município, né, porque os municípios vão ser afetados diretamente com essa... A história da autonomia, né? Porque hoje, uma das maiores arrecadações, se não a maior, é a questão do ISS, a questão do ICMS, que cabem aos municípios, como o Dr. João Paulo bem lembra, e aos estados. Hoje você vai ter um conselho, e aí esse conselho, ele tem cada um peso ali. Tem o peso do estado, o peso dos municípios, etc. Ele tem ali a sua formação. Então, via de regra, num primeiro momento, a gente já pode dizer com clareza que os municípios e o estado perdem a autonomia que eles tinham em relação à gestão e destinação desses impostos. Isso está claro. Agora, o tamanho disso é o grande detalhe que nós vamos ver. Tanto que era a grande choradeira dos prefeitos e dos governadores, era essa. Sim. Olha, o que nós vamos fazer com o ISS, sem o ISS, porque sem o ICMS? No início, né, doutor João Paulo e Leandro, parece que no início ia tudo para casa-mãe, né, como dizem, né? Ia tudo para Brasília, né? Aí, essa entrada do Tarcísio, viu, Leandro, foi importante porque o Tarcísio, pelo menos na Câmara, ele conseguiu fazer com que, nesse conselhão aí, São Paulo tenha peso. Para que, pelo menos, os estados não fiquem tão... continuem mais ou menos configurado, né, doutor João Paulo? O federalismo, né? Que sejam estados federados, né? Nós temos que lembrar que também o nosso próprio sistema de formação do Estado brasileiro, ele é vinculado à União, né? Então, é a União que reparte poderes, é diferente dos Estados Unidos, em que foi uma junção de estados que formou uma confederação posterior, né? Então, isso reflete muito na forma como é dividido, né? Principalmente a competência legislativa, a competência tributária, né? Então, isso tem um grande peso. E a União sempre foi, né, a grande... quem tinha o maior arcabouço aí de tributação, né? Então, tirando o Distrito Federal também, que acumulava competência aí, né, também tributária de município e estado, né? Você tinha aí a União como uma grande detentora aí dos tributos, né? Então, isso, os prefeitos têm muita preocupação, porque também, o que vai acontecer, como a gente vê? Os municípios, principalmente o ISS, que era sempre recolhido na origem, agora com a nova tributação, com o novo, né, sistema de tributação, ele vai ser recolhido na destinação. Então, isso também cria uma alteração de onde vai ser recolhido o tributo. Isso vai mudar muito, tipo, a natureza que tem atual no nosso sistema. E isso realmente vai ficar... é algo... Vai ser interessante acompanhar quem tiver, né, nos próximos, depois dessa mudança efetiva, se ela se concretizar, porque a gente sabe também que no Brasil muitas coisas se alteram e depois, quando na eficácia, mas por se tratar até de uma emenda constitucional, ela tenha, né, uma durabilidade mais firme. Então, eu acho que os municípios vai ser muito interessante verificar, né, aqui, de certa forma, os municípios do ABC, né, que é aqui da nossa região da BCDMR, vão ter que se adequar a essa nova realidade até das tributações vinculadas a serviços, né, e também de produção também. Doutor, o advogado, ele é um empreendedor, né? Ele tem ali a sua empresa, tem que ter toda a documentação, né? Para o advogado, do jeito que foi aprovado agora, o senhor acha que melhora, piora, continua na mesma? Porque a tributação do trabalho do advogado também é grande, né, doutor? A tributação do advogado, ela tem sempre ligada à questão de serviços, né? Então, além de outras contribuições
previdenciárias, né? Você tem o CSLL, a própria COFINS, que também é pago, outros tributos também ligados, é principalmente o ISS, que depende muito da questão local, né? E também o próprio imposto de renda, que pode estar ligado, dependendo da atuação profissional. Se ele atua com um CNPJ, vai ter uma tributação, dependendo do faturamento. Tá. Também tem a questão do Simples, que o Simples é muito utilizado pela advocacia, então, principalmente nas sociedades unipessoais, e isso pode ter uma incidência dessa alteração vinda, né, da reforma tributária muito grande também para a área jurídica, né, principalmente os advogados que atuam nas sociedades unipessoais, né? Então, com essa mudança diretamente, num primeiro momento, por mais que ela fique mais simples, na prestação de serviço, ela está demonstrando que pode gerar, dependendo do faturamento, uma tributação maior. O então, simples isso é uma me parece... preocupação, até, inclusive, que o Conselho Federal da OAB até destacou, né, na sua posição aí, de uma discussão um pouco mais ampla sobre a questão da reforma tributária. Na questão. E isso vai ser discutido, vai ter, eu acho que, uma participação maior, principalmente quando for tratar do imposto de renda, né? Quando for tratar da questão do imposto de renda, essas coisas que vai ter tanto da PJ quanto na pessoa física, vai ter uma incidência maior aí das entidades de classe, principalmente para verificar como que vai ser colocada essa nova formatação. Deixa eu aproveitar aqui, viu, doutor João Paulo? Tem muita participação. Savoy, você tem aí o pessoal dos abraços no Facebook? Opa, fica à vontade. Vou lá. Eu tô com o pessoal aqui do YouTube. Fica à vontade aí no Boa. Face primeiro. Legal. Doutor, a Sargento Thelma, ela é de São Caetano. Obrigado, Thelma. Um abração. Prazer em tê-la por aqui. Obrigado. Boa tarde. E um nosso amigo, viu, Leandro? Carlos Cavalcante. O Carlão que tá lá no Japão. Tá Um abraço, no Japão, Carlos Cavalcante. Rapaz, olha só, doutor, hein? A gente aqui, hein, trabalhando e o cara no Japão, hein? Olha que beleza. E o Carlos Cavalcante, que foi repórter comigo no Aqui Agora. Aliás, eu fui repórter com ele no Aqui Agora. Carlos Cavalcante, que é um baita de um cara. Obrigado, viu, Carlão? Um abraço aí a você, a família, tá? Boa estada aí no Japão. Nosso amigo Ed está por aqui também. E o Álvaro Brianês também está conosco. Um abraço em todo mundo aí. Você tem quem aí, Leandro? Tem aqui o pessoal do YouTube, inclusive tem pergunta, viu, doutor João Paulo? Importante, ó. O pessoal da Rádio BAS Urgente, é isso? Eles colocaram aqui vários questionamentos. Falou o seguinte: de fato, nem o governo sabe que reforma é essa. Há quem diga que certos setores da economia já estão se movimentando para que ela não passe no Senado. Tentaram aprovar uma matéria tão complexa sem a devida discussão. Qual o motivo da pressa? E aí a perguntem, por favor, ao João Paulo se, caso seja aprovado, corre o risco, doutor João Paulo, de haver enxurrada de contestações na justiça, podendo paralisar a nova cobrança de tributo. O senhor acredita nisso, doutor João Paulo? Nós temos que entender que a reforma tributária, ela vai tratar da criação e extinção de tributos, né? Principalmente os impostos, ligado? Então, ele está sendo realizado por meio de emenda constitucional, né? E lógico que posteriormente a isso, num primeiro momento que pode acontecer, inclusive é muito comum, né, Leandro, vocês que acompanham, né, você, Savoy, que acompanham os bastidores políticos aí partidários, é que os partidos de oposição que entrem com algum tipo de sustentação sobre a constitucionalidade dessas alterações, né, verificando se realmente não violou a cláusula pétrea, tal, se há ou desrespeito a algum preceito constitucional, algum princípio constitucional. Então, né, verificar se foi feito todo o procedimento legislativo de forma correta. E eu acho que também, como toda matéria que legal, né, como a gente sempre diz aqui, né, a ciência, né, do direito, ela não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então, ela permite questionamentos. Obviamente que você tem um arcabouço jurídico que te dá o norte, né, mais ou menos, lógico, positivado ou através dos princípios,
que podem gerar contestações mediante medidas judiciais, e que isso pode até chegar no Perfeito. Supremo, como a gente já viu em vários casos, né? Legal. Tem gente recebendo, por exemplo, dinheiro de plano Brescia, plano Collor até hoje. Né? Verdade, Então, bem a gente lembrado. vê, né, que foram empréstimos compulsórios, são de natureza tributária, como a gente vê, né? Isso, ó, Então- deixa eu até colocar aqui, viu, doutor João Paulo? É o pessoal da Rádio Base Urgente, ele até assina aqui. Obrigado. Todo Obrigado, mundo que se turma. identifica, Valeu. a gente agradece muito. Posso é o Marco agradecer Ribeiro de Diadema. O Vitor Deve. Leonardo. O Vitor está transmitindo no site da WTV Brasil. Boa, Vitor, obrigado. E também na Soul TV, que é o aplicativo, né? Soul TV, canal 89. Nós estamos aí também na TV, viu, doutor João Paulo? Na Que TV legal. por assinatura, tá? Boa. E o pessoal aqui do jornal Foco News ABC também, né? O nosso querido Jairo Mascaro também nos vendo por Ó, e aqui. a audiência de São Caetano. O doutor João Paulo preside a subseção da OAB de São Caetano. Hoje está aqui como convidado, como advogado, mas é presidente da OAB. E o Moacir Rubira, ex-vereador de São Caetano, Ô, também está aqui Rubira, mandando um abraço obrigado. ao doutor João Paulo e parabenizando pela discussão do programa. Agora eu vou ser provocativo de novo, Savoy e João Tem Paulo. pergunta aí? Vamos fazer já na sequência. Você falou É. a respeito da questão política, né? Quem perde, quem ganha, etc. E uma das grandes repercussões foi a discussão que teve tensa naquela reunião do PL semana passada, que colocou ali um racha entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Bolsonaro chegou até a interromper o Tarcísio em vários momentos, falando, olha, se o PL votar inteiro contra, a reforma não passa, etc. Ficou aquele clima complicado entre o Bolsonaro e o Tarcísio, e aí no sábado, rapidamente, nós também questionamos o Tarcísio, como é que estava a relação com o Bolsonaro. Pode soltar o vídeo, Danilo, também, por favor, para a gente comentar aqui, trazendo opinião, avaliação a respeito de quem ganha e quem perde politicamente com a reforma tributária. Vai lá, fala do governador Tarcísio ainda em São Bernardo no final de semana. O senhor conversou com o ex-presidente Bolsonaro? Conversou ontem. Tudo certo, tranquilo. Tudo certo, tudo tranquilo, João Paulo. Mas parece que quanto mais fala que tá tudo certo, tudo tranquilo, pero no mucho, né? E aí, doutor? Ah, e é briga de cachorro grande, né? Não dá para negar, né? Temos que foram grandes parceiros, né? O Tarcísio foi o grande ministro da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Acho que houve aí uma desinteligência entre as partes, né? Mas acho que ambos entendem que são importantes um para o outro, como base, né? Aliado, até porque tempos atrás, né? Quando saiu a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, o próprio governador Tarcísio de Freitas dizia que um movimento ligado à direita perdia o seu grande líder, né? Então, eu acho que, sem fazer aqui juízo de valor, né, sobre essa manifestação do governador, acho que deixa claro que, na ideia do governador Tarcísio, ele é um apoiador da linha ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Né? Agora, o governador Tarcísio ele está em gestão, né? Ele está governador, ele não é ex-ministro, ele é governador, ele também tem que buscar atender os anseios para aquele que ele foi. Esse é o ponto. E se ele não entra, viu, Leandro? Se ele não entra, o Estado de São Paulo, se ele não entra no jogo, o Estado de São Paulo ia ter um desmerecimento total, porque ia passar o tal do, como que é o bicho lá? O Jabuti. O Jabuti. Né? Ia passar o Jabuti. Agora, foi por um voto. Viu, doutor? O senhor não acha que a discussão está sendo muito assim, ó? A reforma é do Savoy, a reforma é do Leandro, a reforma é do doutor João Paulo? Não. A reforma tributária é uma reforma de Estado. A reforma não é do Bolsonaro, não é do Lula, não é do Tarcísio, é uma reforma de Estado. Então, esse pessoal da política tem que entender isso, né? E se abster dessa questão de cada um querer, se passar o Bolsonaro perdeu, se for aprovado o Lula ganhou. Mas aí eu acho que não tem esse jogo aí, não? Isso que o Savoy comentou e que o senhor comentou também, doutor João Paulo, é fundamental para quem nos acompanha, porque tem um histórico, né? Tudo começou
o despertar da fúria bolsonarista, da máquina bolsonarista para cima do Tarcísio, começou com a véspera da votação, quando ele deu aquela coletiva de imprensa com o Fernando Haddad e falou que concordava em 95% com a aprovação. Quem é bolsonarista raiz falou o seguinte, tá vendo? Sim. O Tarcísio já tá se aliando ao Haddad. Tá. Pô, mas não é até outro dia eles eram adversários. Mas o Haddad hoje é o ministro Então, da Fazenda. mas essa é a diferença, Savoy. Sei lá, quem não é bolsonarista raiz, Sim. não viu o Tarcísio candidato contra o Fernando Haddad candidato. Sim. Quem não é bolsonarista raiz, viu ali o governador do estado de São Paulo e o ministro da Fazenda. Não importa se você gosta ou não gosta. É igual o doutor João Paulo. O doutor João Paulo é advogado. Ele só pega os casos que ele gosta? Não, ele pega o caso que ele gosta, que ele é um profissional. Quando ele vai atuar com as instâncias superiores, ele atua com quem é próximo e com quem não é próximo. Para chamar para happy hour, para jantar, para almoçar, o doutor João Paulo chama os amigos. Você, na sua casa, chama os seus amigos para almoçar, para jantar, para tomar café. Agora, no dia a dia profissional, você dialoga com quem é próximo e com quem não é próximo. Só que a polarização da eleição passada ainda gera miopia em relação a isso. Sim. E aí chega ao ponto de, por um lado, a galera falou o que vocês disseram aqui. Olha, o Tarcísio saiu maior, porque o pessoal da centro-esquerda, da centro-direita, viu o Tarcísio um estadista. Agora, dentro da bolha bolsonarista, entre eles Ricardo Salles, Gil Diniz, que é deputado estadual, estão chamando o Tarcísio de novo Dória. Aí tem um outro pano por trás que a gente comenta. Mas, doutor João Paulo, dá a sua opinião aí, o senhor que é o nosso comentarista convidado aqui, por favor. Falando um pouco aqui, de forma um pouco mais descontraída aqui, como analista político, que eu não sou, né? Mas acompanha de perto aí o dia a dia. É importante, por isso que a sua opinião é qualificada. Podendo falar aqui, nós temos que entender que o Ricardo Salles e o Gil, podemos falar que essa estratégia bolsonarista não deu certo, né? Verdade. Então, a gente tem que analisar também no aspecto político, até quando, né, essa ideia... agora estamos falando aqui de análises de quem é ligado, né, ao Bolsonaro, né, a ideia que é o Bolsonaro, até quando eles vão querer caminhar atuando só como eles estando certo e contra tudo, contra todos. Não é assim, né? E outra coisa, o Tarcísio é um grande líder, né? Hoje ele é o governador do maior estado do país, uma votação expressiva, né, que ele teve. E ganhou, inclusive, do ministro da Fazenda. Eu acho que o ministro da Fazenda gostaria de estar na cadeira invertida, né? Verdade. Talvez fosse... Ao contrário, eu acho que o Tarcísio, na análise do projeto, tanto é que ele falou que não concordava com tudo, mas ele estava verificando o interesse dele como governador. Sim. Quando a gente está na figura institucional, nós temos que representar não somente aquilo que nos agrada, mas muitas vezes aquilo que é do interesse da instituição, da entidade, né? Como a gente tem aqui nos casos, né, bem, numa proporção muito diminuta, perto dessa, aqui nos casos na OAB e São Caetano. Mas eu acho que deve-se analisar que eu acho que, nesse momento, num embate entre ambos, entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, quem sai mais fortalecido é o governador. O governador está fazendo a função dele, está atuando em favor do estado de São Paulo, tem feito várias... tem tido uma atuação bem sóbria, né, nas suas manifestações, né, deixando claro que o governo do estado conta com o governo federal, e é importante, todos os estados tendem, né, a ter o auxílio é muito melhor você trabalhar em conjunto do que você trabalhar um atrapalhando o outro. Eu acho que nem se aproxima do que aconteceu com Dória e Bolsonaro, que naquele caso, na verdade, que era uma discussão para ver quem queria ser o rei maior, né, para falar a verdade, porque ambos saíram perdendo. Ver como que aconteceu com João Dória, que nem conseguiu se candidatar a nada, e o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger desde a nossa da instituição da democracia brasileira, né, desde 1988. Então, vemos aí que ambos saíram perdendo. Então, o Tarcísio, eu acho que ele está falando, eu não quero beber dessa água, não, viu?
Perfeito. Ô, Leandro, e tem, Por favor, e Savoy. tem um detalhe, né, Leandro, Dr. João Paulo, a vocês que nos acompanham, obrigado pela gentileza. Ó, tem muita gente aqui, o Jairo, né, falando com a gente, já falo, viu, Jairo? A Sargento Thelma também, viu? A gente já dá um alôzinho aqui do que vocês escreveram. Obrigado a vocês. A gente está no Facebook e também no YouTube. E ali a fala que foi mais áspera do Ricardo Salles é que o Ricardo Salles ele está muito magoado, né, do que ocorreu em São Porque não vai- Paulo, né? Que ele na verdade assim, O ex-futuro pré-candidato a prefeito mas de São na Paulo. verdade, né, doutor João Paulo, eu acho que ele queimou etapa, né, porque assim, no começo do ano ele começou a falar que era candidato, né, e assim, né, tipo, é aquele negócio, né, você não combinou com os russos. Hoje não tá muito em moda falar de russo, né, é. mas você não combinou com os outros caras para falar isso, né, então ele saiu, né, e São Paulo é assim, né, se você divide muito, né? Se você divide muito, você vai ter um adversário muito, muito, muito pesado, que é o Boulos, né? Então, eu não sei o jogo político que está sendo feito, mas eu acho que ele se antecipou e a fala dele, que foi a mais agressiva, né, doutor, naquele vídeo, é que ele está muito magoado, não? O senhor não achou assim? Eu acho que sim, mas eu acho também que o Ricardo Salles está tentando, como se diz, ele já verificou, já viu que ele não será o candidato. Sim. Então, ele tem que, de algum modo, quem sou eu para falar, né, do Ricardo Salles, mas de algum modo, vem na movimentação dele, se manter em destaque como uma grande liderança, uma liderança com viés dos eleitores dele, e que isso vai ser utilizado lá na frente como moeda de troca para ele ter um espaço grande dentro da própria eleição municipal de São Paulo, porque como você falou, bom, que tudo indica, né, acho que a desistência do Boulos como candidato, né, ao Senado, né, às candidaturas que ele pretendia, deve ter alguma promessa do Partido dos Trabalhadores no sentido de que ele seja o candidato da esquerda aqui em São Paulo. E eu até acho que é justo, porque pela votação que ele teve na última eleição municipal, e inclusive na eleição federal, pela votação expressiva que ele teve, ele é o representante, eu acho que no município ligado à esquerda, né? Então, eu acho que nesse ponto o Boulos ele fica feliz quando tem essas desavenças. Mas acho que o Salles ele está sendo parecendo uma coisa, mas na verdade está sendo inteligente para tentar se manter no jogo, para de alguma forma. Pelo menos estamos falando dele, né? A gente está falando dele ter um agora. espaço significativo no futuro da cidade de São Paulo. Eu acho isso. Agora, eu entendo o seguinte, que na questão da briga com o Tarcísio, quem não quer o apoio do governador do estado? Eu não brigaria com o governador nesse momento. Não, pois é, verdade. Deixa eu aproveitar também aqui. Vai lá. Eu sei que temos aí na audiência vários torcedores, o Savoy palmeirense. Aliás, hoje eu estou aqui ladeado por palmeirenses, né? Dr. João Paulo palmeirense, Savoy palmeirense. Enquanto o Danilo põe aqui na tela, nós vamos exibir a nota do Palmeiras e a nota do Flamengo. Deixa eu só frisar aqui o comentário também do nosso internauta, o Marco Ribeiro, que é lá da Rádio Base Urgente, falando: não há polarização. Acontece que até 2013 só a esquerda se manifestava e a direita ficava no armário. Depois de 2013, muita gente descobriu que era antipetista e entrou na militância conservadora. Opinião aqui do Marco. Obrigado, Marco, pela tua participação. Obrigado. Danilo, pode pôr na tela isso. Aí a nota do Palmeiras. Gente, o Savoy e o Dr. João Paulo vão comentar. Muito triste o episódio, né, do sábado. Nossa. Então, momentos antes do jogo Palmeiras e Flamengo, briga entre torcedores. Infelizmente, a Gabriela Nelly, de 23 anos, acabou sendo atingida por um estilhaço de uma garrafa. Pegou na jugular, né, Savoy? Sim. Pegou na jugular. Ela foi internada na Santa Casa de São Paulo no próprio sábado.
teve cirurgia, teve 2 paradas cardíacas e infelizmente a família dela confirmou nesta segunda-feira o óbito da jovem Gabriela de apenas 23 anos, vítima também dessa guerra campal. Não dá nem para chamar de torcida, né? Não, e aí vem, isso aí é marginal, né? Pois é, nota Isso aí é oficial bandido, né, do cara? Palmeiras. Olha lá. Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Nelly, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque antes do jogo contra o Flamengo no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração do crime que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro. Na sequência, a nota do Flamengo também, para a gente repercutir aqui. Lamentável, triste o episódio, né? E temos a nota do Flamengo, pode pôr na tela também. Isso, o Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da torcedora Gabriela Nelly. Em uma ocasião que deveria ser uma disputa meramente esportiva, uma jovem perdeu a vida de forma bárbara, o que é injustificável e merece ser punido com rigor. É muito importante que tudo seja devidamente esclarecido e que os responsáveis pelo crime sejam responsabilizados. O Flamengo manifesta solidariedade à família. Agora pergunto, doutor João Paulo, todo mundo solta a nota oficial, né? E aí o agressor foi preso, né, no último sábado. Num primeiro momento, um homicídio tentado, mas hoje, depois da morte, passou para homicídio consumado. Então, homicídio doloso consumado. E aí até o doutor João Paulo pode explicar melhor essa questão da mudança, homicídio tentado, consumado. Mas o principal, parece que carece de punição severa, né, doutor João Paulo? Porque entre e sai episódio aí do futebol, é torcedor invadindo motel, é torcedor parando ônibus, parece que não tem impunidade nenhuma. Vamos falar a verdade, né? Bom, eu sou entusiasta do futebol, até inclusive eu acabei entrando para essa questão de OAB, tudo através dos times da OAB, ainda antes da época de faculdade, tudo. Hoje eu não estou mais com físico para jogar bola, né? Mas já fui um jogador mediano, já vamos dizer. E é a nossa grande paixão nacional e que a gente não consegue, de jeito nenhum, afastar o futebol dos retratos da nossa sociedade impune. Então, legislação para isso tem. O que não falta são legislações, tanto do torcedor, a legislação penal prevê claramente possibilidade de punição de vários atos que foram colocados. Desde o ano passado, nós tivemos várias ameaças aos jogadores, né? Nós tivemos, inclusive, né, questões de agressão dentro do campo, lá ao goleiro Cássio, do Corinthians, né, no jogo contra o Santos. É verdade, Santos, bem lembrado. Esse ano repetiu a situação aconteceu de novo, todo mundo sabia que ia acontecer. No dia seguinte teve um jogo em São Januário, no Rio de Janeiro, aconteceu novamente, e nada acontece, acaba, tudo se esvai. Por quê? Porque, de certo modo, qual que são as medidas que têm sido tomadas pelas autoridades e pelos organizadores dos eventos? Torcida única. A briga não é no estádio, a briga é fora. Aí você vai questionar, vamos fazer aqui, colocar dentro do estádio jogos só com mulheres, crianças. Tem várias iniciativas bacanas, mas que não resolvem o problema. Nós temos que identificar o agressor, como foi o caso, né? Então, nesse caso, inclusive, há de se elogiar, né, o poder público, porque atuou na medida que devia, já identificou, né, a pessoa que praticou a agressão, e essa agressão ela saiu de um crime tentado, uma tentativa de homicídio, agora com um homicídio consumado, né? Então há a repercussão disso, né, na questão criminal, punitiva, ela é enorme, né? A tentativa ela diminui, né, pela metade, né, a possibilidade da condenação da pessoa. Então há aí a questão já, né, diferentes penas para os crimes. Se trata de homicídio, né? O homicídio, como a gente bem sabe, vai para júri popular. Obviamente que há aí de se verificar se houve o ânimos, né, para matar, há aí várias situações, e provavelmente ele vai ser realmente indiciado e processado com homicídio aí doloso, né, na tentativa de matar, assumiu totalmente, né, o risco pelo resultado da morte, pelo menos um dolo eventual
poderia aí ficar caracterizado, né, que é quando você assume o risco do resultado que vem acontecer. Isso se não for caracterizado o dolo direto mesmo. Perfeito. Então, agrediu com o objetivo realmente de matar. Né? Aí a gente não sabe eu estou tomando todo cuidado aqui, né? Sim, Porque sim. a gente não tem aqui as minúcias do caso em si. Isso vai Todas ficar, as informações. Posso? Deve, Marcos Savoy. Eu ia falar que Doutor. nos velhos tempos o Savoy ia falar o quê? É bandidagem, é malaco, Sim. é milícia. O que é isso aí, Marcos Savoy? Não, aí o doutor João Paulo explicou certinho, eu acho que é bandido, né? Um negócio desse não pode ser, um cara desse não pode ser intitulado como torcedor, né? Do Flamengo ou do Palmeiras ou do Corinthians, não pode ser intitulado de jeito nenhum. Mas o que eu quero colocar aqui, esse aqui é um resumo, a gente tem um monte de notícias, só que o tempo passa e a gente sempre terá convidados. O doutor João Paulo é um dos convidados nossos, a gente faz questão de ter o doutor João Paulo conosco, presidente da OAB. Porém, eu e o Leandro também, a gente pilota aí um podcast da OAB de São Caetano do Sul, a cada 15 dias também. E tem pergunta aqui, doutor, da OAB. Então, eu sei que o senhor está hoje como comentarista. Mas soldado na porta do quartel é assim mesmo, vamos lá. Mas eu vou fazer aqui, ó. Perguntam aqui, ó. O Jairo fala da campanha de saúde bucal da CAASP, né, que será no período de 3/7 a 4/8. E aí tem a pergunta, doutor João Paulo, como funciona a campanha? Os munícipes poderão participar ou serão apenas os membros da OAB, os membros e familiares da OAB? Bom, boa pergunta, viu? Um abraço ao Jairo, um abraço também a todos que participaram, o Moacir Rubia, que também foi citado, está daí, todos que nos acompanham, uma alegria tê-los aqui conosco. A campanha da saúde bucal é uma campanha da Caixa de Assistência dos Advogados, né? Então, ela é uma campanha interna do sistema OAB, CAASP, e ele vai do dia 3 de julho ao dia 4 de agosto. Ela é voltada para a advocacia, né, somente para tratamentos clínicos, né, então, alguns tipos de tratamentos, limpeza, alguns tratamentos que são elencados, e também para os dependentes que estão cadastrados, né, os advogados, advogadas, estagiárias que têm dependentes cadastrados na CAASP, né, também, e agregados, então, familiares, né, que não estão necessariamente cadastrados porque não preenchem o requisito de dependência junto à entidade, podem também, eles fazem para a advocacia e para os estagiários inscritos, né, que são os estagiários que têm carteira da ordem, essa campanha ela é de atendimento gratuito, né? Aqui em São Caetano, inclusive, nós temos, né, o consultório odontológico, São Caetano, Santo André e São Bernardo, nós temos aqui, né, o consultório odontológico nas nossas regionais da CAASP, e com valores mais módicos, né, desses tratamentos para os dependentes e para os agregados. Então, ele é uma campanha ligada, destinada aos inscritos da Ordem dos Advogados, vinculada àqueles que estão dentro do sistema OAB, os dependentes agregados, que tem também os funcionários colaboradores da entidade. Além disso, nós estamos tendo também a campanha do agasalho, né? Aí já estamos tendo várias destinações, tivemos a festa junina, em que tivemos várias doações, então a campanha, né, a campanha do agasalho, que é comandada aí pela Comissão de Ação Social da nossa Ordem São Caetano do Sul, também está realizando essa campanha e fica aqui, né, todas as doações podem ser destinadas lá na nossa sede da OAB, que fica na Estrada das Lágrimas 361. Então, aqueles que nos acompanham aqui da entidade podem fazer, se tiverem doações, que a gente possa recolher em alguns endereços próximos, ou em alguns locais, ou podem levar na nossa sede, a gente também agradece. Ó, e só aqui no rodapé, viu, Savoy? Deixa eu aproveitar, só falando de advogados, está acontecendo nesse momento, doutor João Paulo, e você que nos acompanha, a questão de um ato em solidariedade ao advogado Lucas de Lima Roberto, lá na cidade de Batatais, no interior paulista.
Para quem não se recorda, esse é aquele advogado que lamentavelmente foi vítima naquele vídeo que teve grande repercussão, que ele foi ali, não tem nem palavras, né? Aqui no post da OAB e da presidente Patrícia, fala de humilhação. Então até vou ler aqui a postagem. A Patrícia Vanzolini fala o seguinte: ato em solidariedade ao advogado Lucas de Lima Roberto. Doutor Lucas, quando você foi atacado, agredido, humilhado de forma covarde, você estava sozinho. Nessa segunda-feira, mais de 200 advogados de todo o estado foram para Batatais dizer: você não está sozinho. A violência a um de nós é a violência a todos nós. E vou até soltar, viu, Danilo? Vou pôr aqui mesmo, direto do celular, um trecho da fala da presidente, agora há pouco, Patrícia Vanzolini, ela que é presidente da OAB São Paulo. Muitos apenas observando e um ali que realmente vinha o agredindo. Então eu acho que agora... porque nós estamos aqui para dizer o seguinte: Lucas, você não está sozinho, você não está sozinho. A gente está aqui com você, né? Naquele dia você estava ali sozinho, mas você não está. Porque cada um de nós, quando estiver sozinho, numa delegacia, num CDP, no meio da rua, e estiver exercendo profissional, tem que saber que tem a ordem por trás de si, que tem uma advocacia unida por trás de si. Então esse é o primeiro recado. O segundo recado, e eu aqui faço menção à grandeza desse ato, né? Muitos me perguntaram, mas por que tantos advogados, o que mais de 100 advogados reunidos? Porque o doutor Breyer veio lá de Porto Alegre, chegou hoje cedo, é o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. E aí ela segue falando, doutor João Paulo, é defesa da prerrogativa, né? Sim, aí nesse caso não há nem que ser discutido, né? O advogado Lucas, ele esteve até no dia seguinte, já existia uma reunião virtual com os presidentes de todo o estado, presidente de sucessão, junto com a diretoria da OAB São Paulo, para tratativas de questões do segundo semestre, e teve esse acontecimento da noite para, né, no final do dia, da quarta-feira para quinta. E né, na sequência, o doutor Lucas, inclusive, participou dessa reunião, né, passando toda a mensagem do ocorrido, né. Nós aqui temos que ter muito cuidado com o que é falado. Nós temos que deixar claro que aqui nós estamos defendendo o direito de um advogado defender um cidadão. É o direito de um advogado poder atender o cliente dele, que amanhã pode ser você. Então, quando você ataca o advogado, ataca a advocacia, seja em qualquer repartição que você for, seja uma delegacia, uma repartição pública, uma repartição privada, você está atacando, na verdade, a sociedade. Você está atacando, na verdade, o cidadão que está lá atuando com o seu advogado para ter seus direitos garantidos. Então, naquele momento, ele estava exercendo a sua função, exerceu de forma dura, sempre, né, nós sabemos que a atuação, o Savai pode falar muito bem, que atuou muito em áreas criminais, a atuação ela tem que ser respeitosa, mas dura. Sim. Você não pode chegar numa situação em que respeitando muito a atividade, né, policial, as atividades das repartições públicas, mas no momento, às vezes, no calor da emoção, se perde um pouco, tem a parte turbulenta que às vezes se faz necessário por algum tipo de excesso, mas também deve-se preservar direitos. Se lá naquele momento existia, né, um policial que desacatou o próprio estatuto da Polícia Civil, ele está desacatando a própria entidade, porque aquilo não é uma atuação do policial que merece respeito. Né? Fazer tudo o que ele fez, dizer todos os insultos que ele cometeu lá, não só o advogado, mas também a parte que estava lá naquele momento, e queria ingressar dentro de uma casa sem ter mandado e sem ter autorização para isso. E naquele momento, o advogado, ele é quem está falando para garantir o direito da pessoa que está tendo seu direito violado. Então, vamos lá. Nós temos que entender que a função do advogado é uma das funções mais importantes que nós temos para garantia, né, da democracia, garantia, né, dos direitos e deveres da cidadania. Né, aqui, falo como advogado, falo como presidente também da entidade que representa a advocacia aqui de São Caetano,
mas também como cidadão, porque o dia que eu tiver um problema, eu quero que o meu advogado ele seja aquele que vai falar por mim, e que eu tenho certeza que as prerrogativas profissionais dele têm que ser respeitadas no momento da sua atuação. Então, você vê, Leandro e Savoy, hoje, num ato em Batatais, no interior de São Paulo, Sim. a subseção de Batatais, se eu não me engano, ela tem superando 300 advogados inscritos. Sim. Lá tinham quase 200 do estado inteiro, ou seja, é uma representatividade muito grande, né, isso. Inclusive com a participação da presidente da OAB São Paulo, então estava lá a diretoria da OAB São Paulo, o maior seccional do país, e também estava lá o representante do Conselho Federal da OAB, que representa a advocacia de todo o país, que é o presidente da Nacional das Prerrogativas. Então, já sabemos que teve o afastamento, né, do investigador, cometeu as agressões, e, inclusive, foi criado nessa reunião que nós tivemos, alguns presidentes da região, não da cidade, mas da região, para não ter nenhum tipo de perseguição naquele local, mais a comissão de prerrogativas, tanto seccional como federal, vão dar todo o suporte para o Lucas e vão cobrar, junto ao comando da Polícia Civil, ao comando da Secretaria de Segurança Pública, que seja realmente colocado, né, e dado o exemplo que aquele ato não pode ser praticado, né? Nós aqui não queremos condenar ninguém antecipadamente, mas é necessário que haja uma punição para que nunca mais se repita, porque senão isso vira corriqueiro, e quem está perdendo, lógico que é a advocacia, mas de forma mais direta ainda é o cidadão e a sociedade. Boa, doutor. Doutor, deixa eu só dar uma luzinha aqui no finalzinho para Sargento Thelma. Ela disse que ela é veterana, né, na Polícia Militar, e que ela está gostando aí do governo Tarcísio. Legal, Thelma, obrigado pela gentileza. A todo mundo que nos acompanhou, e agradecer aqui os parceiros, viu, doutor João Paulo, que transmitiram a gente aqui, muito honrado com isso, né? Eu, Leandro Amaral, a gente se sente honrado do Vitor Leonardo, lá da WTV Brasil. Grande Vitor. Ter transmitido, inclusive no canal Sou TV, né? No aplicativo Sou TV, né? Na TV fechada, na TV paga, mas que você pode sintonizar no canal 89 a WTV Brasil. E também ao Marcão lá em Diadema, né? No canal, no site cena10.com. Obrigado, Marcão, por ter dado destaque aí para a nossa transmissão. Ao pessoal do YouTube, muito obrigado pela gentileza. E ao pessoal do Facebook, obrigado também. Doutor, o tempo aqui... Savoy, Oi. até aproveitando aqui Claro. sendo redundante, mas destacar que o ABCDMR esteve presente também em Batatais, com o presidente do nosso Conselho Regional de Prerrogativa, doutor Yuri Félix, Boa. e representou lá todos os presidentes, aquelas subseções de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires e Grande da Serra, né? Então, nós pedimos para que o doutor Yuri fizesse essa representação, ele Muito como bom. o líder da prerrogativa aqui na nossa região. Legal. E no podcast da OAB de São Caetano do Sul, a gente vai tratar um pouco mais disso, né, doutor? A gente volta ao tema, que aí é muito específico mesmo, dos advogados, e principalmente dos advogados de São Caetano, e a gente vai voltar a falar mais nisso. Agora, o tempo aqui passa rápido, viu, doutor? O senhor sentiu, né, que passou rapidíssimo, a gente nem viu quando o programa é legal, passa rápido, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o convite aqui para o senhor estar voltando aí, a gente vai estar agendando com o senhor, que o pessoal gostou aqui da sua participação como comentarista aí geral, né? Conhece o senhor como advogado, mas o senhor é muito mais amplo além da advocacia. Pode ser, doutor? Posso contar aí com o senhor, eu e o Leandro, contar com o senhor aqui nos próximos programas? Tá bom, Leandro, fico sempre à disposição de vocês, obrigado pelo convite, não de mais nada, né? Eu acho que é uma grande iniciativa aqui para a nossa região, ter esse destaque dos assuntos da semana. Contem comigo sempre, vai ser uma honra para participar, virtualmente ou presencialmente também, será de grande alegria poder
né? E se for aprovado aí como comentarista de temas mais variados, também Na agradeço próxima aí presencial. os Não, hein? viu? Aí quem vai comentários puxar, positivos quem da vai- nossa participação. quem vai A gente puxar a orelha, viu, tenta doutor se João inteirar Paulo? Da maior parte dos assuntos, com certeza. Bom, quem vai puxar a orelha é a esposa, porque, ó, já é advogado, presidente da OAB, o Agora tempo que teria agora comentarista comentarista, político. agora tá. Ó, e na próxima presencial, hein, doutor? Boa. Vamos tentar aí, né? Legal. Tá Doutor bom? João Paulo, abraço, viu? Obrigado, doutor. É isso, obrigado a vocês. Grande abraço a todos. Legal, brigadão. Leandro, não vou tomar o seu bordão. Então, para quem não viu o programa todo, você tem o bordão, né? Então, vamos lá, Verdade, então. verdade. Vai lá pro pessoal, obrigado pela audiência aí do Facebook, do YouTube, do Repórter Savoy. Quem já curte, excelente, continue curtindo o material. Savoy atualiza diariamente. Quem não curtiu, vai lá, se inscreve no sininho. Vai lá no site também, repórtersavoy.com.br. E claro, se você já viu, vai ter oportunidade de ver de novo. Quem não viu, vai poder, assim que acabar F5 no computador, atualiza no celular para ver a íntegra do programa, tá bom? É isso, Savoy. Legal, então. Obrigado a todos. E o nosso Danilo Mesquita aqui. Boa, Danilão. Rapaz, olha o milagre que ele fez. Eita, tá Esse bonito, é o hein? Danilão. Parabéns, Savoy. Valeu, pessoal. Legal, obrigado, viu, turma? Valeu, Danilão. Tchau, turma. Valeu.